Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Miguxos Crochê. Hoje vamos adicionar mais uma peça à nossa coleção de mini moldes em amigurumi. Vamos tecer um coelhinho fofo em crochê. Esse é o quarto bichinho da nossa coleção de mini moldes em amigurumi, e ele ficou simplesmente encantador. Neste tutorial, vamos aprender o passo a passo completo para criar o coelhinho em amigurumi, perfeito para quem ama fazer peças pequenas, rápidas e super fofas. Este coelhinho pode ser usado como chaveiro, enfeite ou presente, além de ser um ótimo projeto para quem adora colecionar amigurumis. Todo o material utilizado está na descrição do vídeo, então já separe suas linhas e agulhas e vamos criar juntos esse coelhinho fofo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os tutoriais da coleção. Tem muita coisa fofa vindo por aí. Vamos começar? Vamos dar início pela cabeça e o corpo do nosso coelhinho, que é feito de uma vez só. Eu vou estar utilizando um fio misto que contém algodão e acrílico na sua composição, que é bem importante para que a peça fique ainda mais fofinha. Vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui com um pontinho o meu anel e agora seguimos com 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. Vou colocar aqui um fio de uma cor diferente para ser o meu marcador de início de carreiras. E vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, é só seguir fazendo aumentos por toda a volta, que nada mais é do que 2 pontos baixos juntos. E já vamos prendendo esse fio que ficou de sobra do anel lá atrás, juntamente com os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar o fio ali atrás. E seguimos então até o final da carreira, fazendo 2 pontos para cada ponto. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E é só seguir repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Ponto sobre ponto. Carreira de número 6 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Fiz um aumento, agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 7 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 10 e a cabecinha já está ganhando forma. A carreira de número 11, então, será de uma diminuição. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. E agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos.
E é só seguir repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E já podemos fazer a colocação dos olhinhos. Eu já deixei aqui marcadinho. O fio deixei bem para trás. E aqui eu já marquei na parte da frente onde eu vou colocar os olhinhos. Vamos utilizar olhos com travas de segurança de 5 milímetros. Aqui está a travinha dele. Então, nós vamos contar a partir do anel mágico 7 carreiras. E entre as carreiras de número 7 e 8, nós vamos inserir a nossa agulha. Então, aqui será o primeiro olho. Vou só abrir mais o espaço aqui com a pinça. E vamos então fazer a colocação do primeiro olhinho. Pronto. A distância que vai ter entre os olhos serão de 3 pontinhos. Vamos contar 3 pontos e a partir do quarto ponto nós vamos inserir a nossa agulha para colocar o próximo olho, cuidando a carreira bem certinha ali, né? Então, aqui eu vou colocar o olho. E agora, a distância que ficou entre eles é uma distância de 3 pontinhos, certo? Vamos colocar as travas de segurança. E após colocar as travas, eu vou também fazer a minha proteção extra. Vou deixar o vídeo aqui onde eu explico no card. Já fiz aqui a minha proteção extra e vamos seguir então para a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui uma diminuição e 2 pontos baixos. 1 e 2. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 13, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos. E vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Fiz aqui um aumento e agora sigo com 2 pontos baixos, sempre pegando as alcinhas da frente de cada um dos pontos. 1 e 2. E agora é só seguir repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, sempre nas alcinhas da frente dos pontos, totalizando 24 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 13, ó. Eu só vou trocar aqui o meu marcador mais aqui para cima. E esta carreira aqui, então, foi o início do corpinho do nosso coelho. As carreiras de número 14 até a número 17 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 17. E agora a gente já pode colocar um enchimento ali na parte da cabecinha. Vamos colocar aqui a quantidade suficiente para preencher a cabecinha. Mas não precisa colocar muito enchimento para que ele não fique duro. Ele tem que ficar fofinho. Então, nós vamos preencher com enchimento o suficiente para que ele ainda consiga ficar fofo. Tem que dar o formato certinho da cabeça, né? Mas, ó, ainda está fofinho.
A carreira de número 18, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos, e será uma carreira de uma diminuição e 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui a diminuição e agora eu sigo com 2 pontos baixos, pegando também somente as alças da frente de cada um dos pontos. 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Sempre lembrando de pegar somente as alças da frente de cada um dos pontos. Ó, vai ficando assim, da mesma forma que a gente fez lá próximo ao pescoço. E nós vamos trabalhar até o final aqui, e depois a gente vai usar essas alcinhas que ficaram do lado de dentro. Finalizei então a carreira de número 18 e a de número 19, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, mas porém, nós vamos pegar também aqui, ó, as alcinhas que ficaram lá atrás. Então eu fiz aqui uma diminuição, né, e já pego a alcinha lá de trás da carreira anterior e arremato com ponto baixo. Esta aqui foi a minha diminuição. E agora, um ponto baixo. No ponto seguinte, pego o ponto e a alcinha da carreira anterior lá atrás e arremato com ponto baixo. Certo? Então, nós vamos repetir por toda a carreira. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, sempre pegando a alcinha junto ali atrás. Aqui eu estou fazendo a diminuição novamente. E arremato com ponto baixo. E agora, no próximo ponto, um ponto baixo. Pego o ponto e a alça da carreira anterior, que ficou lá na parte de dentro. Laço o fio e arremato agora com ponto baixo. E é só seguir repetindo por toda a carreira, totalizando 12 pontos. Ele é um pouquinho mais difícil de pegar ali o pontinho na parte de trás, mas dá para fazer. E por que que a gente faz isso dessa forma? Porque fazendo assim, a nossa base aqui vai ficar reta. E aí o nosso coelhinho pode ficar em pé. Então, ó, vou fazendo aqui o próximo ponto, sempre pegando as alcinhas atrás junto. Nós vamos fazer por toda a carreira até chegar no final. E este aqui é o resultado, ó. Vai ficando assim, neste formato reto aqui, essa parte da base. Finalizei então a carreira e agora vou colocar aqui o enchimento na parte do corpinho que está faltando. Vamos colocar o suficiente para preencher e que ele fique fofinho. E a gente vai moldando então aqui essa parte do corpinho até preencher bem, ó, e ele ficar assim fofinho. Vamos só esconder bem aqui o enchimento. Para não pegar ele agora com os pontos, né? Então a gente coloca bem ali para dentro e vamos seguir então para a próxima carreira. A carreira de número 20 será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Sempre pegando então as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando com pontos baixos. Vamos fazer então diminuições por toda a carreira. E no final vamos ficar com apenas 6 pontos. Então é só seguir fazendo diminuições até chegar no final da carreira, totalizando 6 pontos. Fiz aqui meu último ponto, vamos puxar o fio. Já podemos cortar ele, deixando aqui uma sobra para o arremate final. Puxa o fio. Já podemos tirar aqui o marcador. E agora, com a agulha de tapeceiro ou para bonecas, nós vamos arrematar aqui os últimos pontos, pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos e passando a agulha.
Vamos fazer isso por todos os 6 pontos que restaram. E vai formar aí um anel mágico invertido. Prontinho, agora é só puxar esse fio e fechou ali o nosso anelzinho. Vamos fazer aqui um pontinho na lateral ali, dando um nó para prender bem, e vamos inserir a agulha bem no centro desse anel, atravessando por dentro da peça, e puxa bem esse fio. E agora vou dar mais um nó aqui, só para garantir que esse fio não vá se soltar depois. E aí sim a gente esconde o fio e é só cortar. Prontinho. Agora, com a própria agulha, a gente ajusta o enchimento por dentro, onde estiver faltando. E está pronto, então, aqui a nossa cabecinha e corpinho base do nosso coelhinho. A nossa base ficou retinha e ficou bem bonitinho. Vamos usar o mesmo fio para tecer as orelhas do nosso coelho. Vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o fio com pontinho e agora fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra ali no anel, prendendo juntamente com os pontos. Já prendi ali em 2 pontos, já posso soltar o fio. E vamos seguir então até completar os 6 pontos, quando chegar no final da carreira. E já vai ajustando aí para ele formar a pontinha da orelha. Ó, já vai ajeitando assim. Então, aqui é a ponta da orelha. E a carreira de número 3, agora nós vamos fazer aumentos. Será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, aqui fiz um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Vamos repetir mais uma vez, um aumento e um ponto baixo, finalizando então esta carreira com 9 pontos. Já temos então aqui a base da nossa orelhinha. Vou cortar esse fio que ficou lá do anel, a sobrinha. E as carreiras de número 4, 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 6, e já podemos tirar aqui o marcador, e vamos finalizar então a carreira e a peça com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos puxar o fio, e já estamos então com a primeira orelhinha prontinha, e agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as 2 orelhas prontinhas, e vamos então deixar reservado para a costura depois. E o nosso próximo passo será bordar o focinho do nosso coelhinho. Eu vou usar aqui um fio mais fino na cor rosa. E então, nós vamos fazer aqui, ó, bem no centro desses 3 pontos, no ponto do meio,
na carreira abaixo dos olhos, a gente vai iniciar o bordado. Cuida para ficar bem centralizado. Eu vou iniciar aqui com o bordado neste pontinho na horizontal, acima, e depois eu vou fazer aqui num formato de V. Vou descer aqui bem no centro desse ponto e vou sair com a agulha lá em cima novamente, para fazer assim um focinho triangular. Então, aqui eu vou passar agora o fio algumas vezes, sempre na mesma posição, ó, saindo ali em cima, mas sempre na posição aqui embaixo, no mesmo local onde eu inseri a agulha antes. Para preencher, então, o bordado desse focinho. É um narizinho bem pequenininho, então vai ser poucas as vezes que vamos passar o fio. O suficiente para deixar ele bem bonitinho. Cuidar para que o fio não se embole, né, no puxar. E aí você passa o fio quantas vezes forem necessárias para fazer o formato certinho do focinho. Agora aqui, para mim já tá bom, eu vou inserir a agulha saindo lá onde eu iniciei com o fio. Já vou ajeitando ali com a ponta da agulha mesmo. E se estiver certinho, nós vamos dar um nó então neste fio aqui atrás, para finalizar este bordado. Mas ainda não finalizamos o focinho. Agora é só cortar esse fio e esconder ele, puxando para dentro da cabecinha. E agora com um fio ainda mais fino, esse aqui é um Clea 1000, é bem fininho, eu vou fazer aqui o bordado contornando este focinho, só para ficar mais bonitinho ainda. Então, a gente vai fazer só o formato dele com este fio, bordando nas laterais, contornando o focinho. Assim, ó, dessa forma, agora eu puxo o fio e insiro a agulha novamente no mesmo local. E vou sair mais abaixo. Uma carreira para baixo. Bem no centro também, ó. Cuidar aqui o alinhamento, tem que ser bem no meio. Puxa esse fio. Verifica se ficou centralizado ali na parte de baixo. E aí, nós vamos subir esse fio até a ponta do focinho. E aí, sim, nós vamos inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio preto. Puxo o fio. Para fazer este formato. E aí, vai ajustando com a agulha para que ele fique bem alinhadinho. Já ficou mais bonitinho, não é mesmo? Ajusta ali o enchimento por dentro. E está pronto, então, aqui o focinho. Vamos só dar um nó neste fio, cortar ele e esconder por dentro do corpinho da cabeça. Pronto, é só puxar o fio agora. E essa parte, então, está prontinha. Vamos, então, agora para as costuras das orelhas. A orelhinha a gente vai posicionar bem acima da cabeça, assim, dessa forma. Cuidando para deixar um espacinho lá bem no topo da cabeça. E aí, a gente vai costurar ela aqui.
Vamos deixar mais ou menos assim, ó, 2 carreiras ali na parte de cima, sem colocar a orelha em cima. Então, a gente vai alinhar aqui embaixo e seguir costurando até chegar ali entre a segunda e a terceira carreira. A costura é simples, nós vamos inserir a agulha aqui por entre os pontos da cabecinha. E já vamos passando o fio por entre aqui os pontos da orelhinha, pegando os pontos da frente e os de trás juntos. Para já ir fechando ali essa parte da orelha. E aí a gente vai ajustando conforme vai costurando, para que ela fique no formato certinho. Agora eu vou subir mais uma carreira e pegar novamente ali os pontos da orelha. E aqui já cheguei no meu limite, na altura, né, da orelhinha. E vou costurando agora até o último ponto. Só que agora a gente não vai subir mais, né? Porque eu já cheguei ali no meu limite, então eu vou inserir a minha agulha aqui na mesma carreira, saindo mais para frente. Deixa eu ver, não, ali eu já ultrapassei, então é aqui, ó. Entre a segunda e a terceira carreira. E agora vou para o meu último ponto. Só verifica se está bem certinho. E aí a gente já pode dar um nozinho. Vamos passar aqui o fio por cima da agulha para dar o nó. Agora eu vou inserir a agulha por dentro da cabecinha, puxando bem ali para que a orelha fique bem ajeitadinha, e vamos dar um nozinho aqui atrás. E agora é só esconder esse fio e cortar. Então a primeira orelha já está costurada, e agora é só fazer o mesmo com o outro lado, a outra orelha. Da mesma forma, alinhando a orelhinha, ó, colocando aqui o mesmo espaço que a gente deixou da primeira orelha para a segunda também. E aqui está, então, o nosso coelhinho, já com as 2 orelhinhas prontinhas. E agora eu vou fazer aqui um bordado da sobrancelha do nosso coelho, usando o mesmo fio preto, aquele bem fino, que a gente fez ali o contorno do nariz, do focinho. Então, vamos só inserir aqui, ó, acima do olho, uma carreira acima. E aí você verifica como que fica melhor para você. Eu vou fazer dessa forma. E aí eu vou pular uma carreira para cima e um pontinho para a esquerda, e vou inserir a minha agulha novamente, saindo lá do outro lado, para fazer a outra sobrancelha. Ajusta ali com a ponta da agulha mesmo. E agora faço o mesmo do outro lado, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Dá uma ajustada, verifica se as 2 sobrancelhas ficaram iguais. Ou pelo menos parecidas, né? E aí sim a gente já pode dar um nozinho neste fio para finalizar. E agora sim vamos dar um nó e esconder esse fio.
E para finalizar, então, o rostinho do nosso coelhinho, está faltando um pequeno detalhe aqui da bochechinha dele, que nós vamos fazer agora. Para fazer o efeito das bochechas rosadas do nosso coelhinho, eu vou estar utilizando aqui uma tinta de tecido na cor rosa bebê. E vou estar utilizando também aqui um pincel bem fino. Ele tem a ponta, ó, bem fininha, certo? Então, nós vamos dar leves batidinhas com o pincel na tinta e passa num paninho para tirar o excesso. E aí, só a sujeirinha que ficar no pincel, nós vamos passar com leves batidinhas no rostinho do nosso coelho. Vai dando leve batidinhas. E o importante é que o pincel esteja só um pouco sujo de tinta, para não ficar aquela tinta bem grosseira, né? Então, assim fica bem delicadinho, ó. E depois a gente faz o mesmo pro outro lado. Vai dando leves batidinhas aqui do outro lado do rostinho, fazendo o mesmo formato dos dois lados. Uma forma arredondadinha. Só dando leves batidinhas. E está pronto, então, o rostinho do nosso coelho. Ficou bem bonitinho. Vamos então agora tecer os braços do coelhinho. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui com um pontinho e vou fazer agora 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel, colocar aqui um marcador e seguir então para as próximas carreiras. As carreiras de número 2 e 3 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 3 e agora vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte para finalizar então a nossa peça. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Puxar o fio. E já podemos tirar aqui esse marcador. E esse fio que ficou de sobra ali do anel, ali dentro, nós vamos inserir dentro da peça para já servir como um enchimento. Então, o primeiro bracinho está pronto e é só voltar o vídeo agora no início dessa parte do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontinhos. Vamos deixar então reservado para a costura depois. E agora vamos tecer as pernas com o mesmo fio. Vamos iniciar aqui com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. As perninhas são bem fáceis de fazer, são apenas 2 carreiras. Então, vamos fazer aqui um anel com 6 pontos baixos. Vamos fechar esse anel. E seguir para a segunda e última carreira da perninha, que será de ponto sobre ponto. Já prende o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos no final da carreira. Prontinho. E agora, no ponto seguinte, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura depois.
Vamos cortar o fio. Puxa ele. E a mesma coisa que fizemos para o braço. Esse fio que ficou de sobra do anel, a gente vai inserir ali dentro da perninha, para já servir como um enchimento. Opa, prontinho. E agora é só voltar o vídeo e fazer a outra perninha igual a esta. Estou aqui com as duas perninhas prontinhas. Vamos deixar também reservado. E o rabinho é igual à perninha. Vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos também fazer um anel mágico. E dentro desse anel, 6 pontos baixos. Fechar o anel. E a segunda carreira também vai ser de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos. Já prende o fio ali atrás, né? Juntamente com os pontos. Como o coelho tem o rabinho, é como se fosse um pomponzinho, né? Uma bolinha. Por isso que aqui o rabinho vai ser igual à perna, vai ser só uma bolinha mesmo, para colocarmos atrás depois. Prontinho, agora é só ajeitar e finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos deixar também um fio para a costura. E também vamos inserir esse fio dentro da peça para já servir como enchimento. E o rabinho também está pronto. E agora vamos partir para as costuras. Vamos iniciar com a costura dos bracinhos, essa parte que ficou maiorzinha. Nós vamos posicionar aqui mais para a lateral do corpo, posicionando na diagonal e fazendo a costura alinhada lá com a orelhinha, deixando assim o bracinho para frente, a mãozinha para frente. Então, a gente posiciona aqui. E na primeira carreira, aqui ó, do corpinho, nós vamos iniciar a nossa costura. Fazendo essa costura na diagonal. Descendo agora uma carreira para baixo, pegando os pontos da frente e os de trás juntos do bracinho. A gente vai costurando agora, descendo aqui as carreiras, até que ele fique na posição certinha com o bracinho voltado para frente. Então, o primeiro pontinho ali eu fiz na mesma linha que eu iniciei, né, na mesma carreira, e agora eu desci uma carreira para baixo. Ficou assim. E está alinhado, ó, tá na diagonal e está alinhado lá com a orelhinha na parte de cima da cabeça. Agora, vou pegar aqui o último pontinho do bracinho e já podemos, então, fazer um nozinho para encerrar a costura. E aqui está o bracinho já prontinho, costurado. Vamos, então, inserir essa agulha aqui por dentro do corpinho, puxando bem o bracinho. E aqui vou dar mais um pontinho para prender bem. E agora sim a gente esconde esse fio e corta.
Prontinho. E agora é só fazer o mesmo com o outro bracinho do outro lado, posicionando da mesma forma e fazendo a costura igual. Braços costurados. Vamos então seguir com a costura agora das perninhas. As perninhas e o rabo são iguais, então tanto faz, né? Qualquer uma delas vai dar certo aqui. Vamos posicionar desta forma. E iniciar a costura aqui na primeira carreira aqui, ó, da base, da parte de baixo. E aí a gente segue costurando, contornando essa perninha. Passando aqui a agulha entre os pontos da perninha e prendendo no corpinho. E é só seguir costurando por toda a volta da perninha. Já cheguei aqui no último pontinho, vamos só verificar se está certinho a posição. Está ok, então vamos dar um nozinho. E finalizar a costura então da perninha. Insere a agulha aqui por dentro do corpinho, atravessando ele. E já pode cortar o fio. Agora é só costurar a outra perninha da mesma forma, aqui do outro lado, posicionando do mesmo jeito e fazendo a costura igual. Pernas costuradas, está faltando apenas o rabinho do nosso coelho. Então vamos verificar aqui bem na parte de trás, bem embaixo, vamos colocar ele assim sentadinho, e aí a gente consegue verificar a posição certinha do rabinho. Então vamos costurar cuidando para que ele fique bem aqui no centro do corpinho, alinhado, né? E vamos iniciar a costura bem aqui próximo à base. E não tem mistério, é só ir pegando os pontinhos do rabinho, ali da última carreira, e costurando no corpinho. Vamos contornar então todo o rabinho com a costura. E agora é só dar um nozinho, esconder esse fio e cortar. Prontinho! Terminamos então o nosso coelhinho mini molting amigurumi. E ele ficou uma gracinha, não é mesmo? Espero que você tenha gostado de cada etapa desse projeto e que o coelhinho traga ainda mais fofura para a sua coleção de mini moldes. Ele é perfeito para decorar, presentear ou até para usar como um chaveirinho. Se você curtiu essa aula, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outros apaixonados por amigurumi. E claro, já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos tutoriais da coleção. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!